Iniciamos o nosso culto, rogando a presença do nosso Mestre Jesus, fonte eterna de inspiração, nosso amigo mais fiel, nosso Pai espiritual. A Ti, Senhor, rogamos inspiração para o nosso irmão José Raimundo, que nos dirigirá a palavra hoje, inspirado no Teu Evangelho, inspirado nas páginas do nosso caríssimo benfeitor Emmanuel. E para nós outros, te pedimos, amplia nossas possibilidades de entendimento, de assimilação, não só das palavras que dele partirão, mas como dos sentimentos fraternos que nos chegam de ti, que nos chegam também através dos benfeitores espirituais aqui presentes. E desta maneira, Senhor, te pedimos permissão para iniciar o nosso culto sob a tua proteção, sob a tua inspiração, ao tempo em que rogamos paz e bem em teu santíssimo nome para toda a humanidade. Que assim seja, mestre querido. Boa noite, boa noite. Vou botar o texto aqui para a gente ler. Posso compartilhar aqui, né? Depois a gente volta. Pronto. Hoje nós temos o capítulo 10 do livro Pão Nosso, cujo título, Sentimentos Fraternos, na edição original é Sentimentos Fraternais, dessa vez não mudaram tanto. E nosso irmão e benfeitor Emmanuel escreve, inspirado, baseado no versículo 9 do capítulo 4, da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Então, na página intitulada Sentimentos Fraternais, nos escreve o benfeitor. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho
e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção dos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Vou abrir aqui aí para você. Fechar o meu áudio só um minutinho. Boa noite, gente. Parafraseando o nosso querido Perrone, que o Mestre Jesus nos conduza e nos abençoe nessa noite. Esse texto do nosso benfeitor Emmanuel, invariavelmente, extremamente claro e irretorquível na sua Constituição, não nos permite muito acrescentar, mas eu peço humildemente licença a ele para colocar algumas observações pessoais que eu fiz acerca desse versículo específico que ele tão sabiamente pensou do Evangelho e nos trouxe esse belíssimo comentário. Essa carta, a primeira de duas, escrita pelo apóstolo dos gentios os cristãos da cidade de Tessalônica, essas cartas, essas epístolas, elas tinham como objetivo instruir e informar determinados códigos de conduta aos núcleos formados e implantados por Paulo naquelas cidades em que ele passou. Algo que me chamou bastante atenção é que Paulo ele não deu muita atenção nesse versículo específico ao tema em si, né? Ele diz de uma forma bem clara: quando, porém, a caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus e vos ameis uns aos outros. Como a nos dizer que, gente, não tem cabimento eu estar voltando a tocar nesse assunto aqui inúmeras vezes. Eu estou falando com pessoas que estão responsáveis por espalhar a boa nova, por difundir o ensinamento do Cristo. E se vocês não conseguem ter o fundamento básico dos seus ensinamentos, que é o seu principal mandamento, o que eu tenho mais a dizer? E aí eu me lembrando dessa passagem e dessa identificação que eu fiz no versículo, né, diante de essa carta, é a primeira de duas que ele escreve a Tessalônica. Essa carta tem 5 versículos, ou 5 capítulos, e com uma média de 15 a 18 versículos cada capítulo. Então ele tinha muito para dizer, mas ele não quis perder tempo com uma questão tão óbvia, tão fundamental. E aí eu me lembrei,
em um passado um pouco distante do meu primeiro dia de aula na faculdade. No primeiro dia de aula, eu fui para uma aula de cálculo, da matéria de cálculo, e a sala estava cheia, todos já estavam sentados, entrou a professora, cumprimentou rapidamente, virou-se para o quadro e começou a escrever uma equação e quanto mais ela escrevia, mais todo mundo se entreolhava de uma forma meio que espantado, sem saber direito para onde é que ia parar aquilo, já que o quadro era um pouco maior do que essa parede aqui, e ela já estava, quando ela terminou, ela já estava quase ocupando a metade do quadro. E aí ela vira-se para a plateia e percebe os olhares meio que, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E ela aí pergunta, vocês não sabem o que é uma equação de cálculo diferencial? E o silêncio continuou. Vocês nunca ouviram falar em matriz e derivada? Eu digo, opa, bom, pelo menos matriz e derivada eu conheço um pouco, mas eu não vou me atrever a dizer aqui, porque se ela me chamar lá na frente, eu vou pagar um mico que vai me custar o resto do semestre. E todo mundo continuou calado. Ela disse, olha, eu não posso perder o meu tempo para ensinar vocês os fundamentos básicos da matemática que vocês deveriam ter aprendido no ensino fundamental. É óbvio que todo mundo aqui deve saber que mais com menos dá menos, menos com menos dá mais e mais com mais dá mais. Se vocês não souberem isso, eu aconselho que vocês voltem e recomecem o ensino fundamental antes de entrar no curso de cálculo. Essa professora, ela me marcou pelo seguinte, que eu consegui fazer um link com essa colocação do apóstolo dos gentios, porque tem coisas que já precisam estar arraigadas em nós, né? Há ensinamentos que a gente ou nasce com ele, ou aprende desde cedo, porque é básico, é fundamental. Como que alguém que se predispõe a difundir a palavra do Cristo não põe em prática o ensinamento básico, que é os sentimentos fraternos, o amar uns aos outros? Como que eu vou ensinar para os outros aquilo que ele mais nos ensinou, se eu não tenho isso enraizado na minha consciência? Da mesma forma que um aluno que se predispõe a estudar ciências exatas, ele precisa ter os fundamentos básicos da matemática, né? E nesse final de semana, por incrível que pareça e que nada é por acaso, eu assisti um filme. Eu até indiquei para alguns amigos um filme na Netflix, um filme polonês, em que o título em português é Padre Johnny. Não sei se alguém de vocês aqui já assistiram, mas eu peço licença, eu vou dar um spoiler, mas não vou contar o filme todo. A história narra a relação entre um padre da Igreja Católica e um jovem que foi preso por cometer uma série de infrações e é levado até ele. E o filme conta a história que é uma história verídica, é baseada em fatos reais. E esse padre, um jovem de 27 anos, e que nasceu, coitadinho, com uma série de defeitos de fábrica. Puxava de uma perna, não enxergava direito, usava um óculos fundo de garrafa, e ainda por cima ainda era careca aos 27 anos. Num belo dia, ele, almoçando num almoço em família, ele fala para os familiares, né, para a mãe, para os irmãos, para o pai, diz assim, olha, eu estou pensando em construir
uma clínica para acolher pacientes terminais na nossa cidade. Não tem. O que vocês acham? Vocês me apoiariam nisso? Aí a irmã disse assim, olha, não adianta você perguntar para a gente o que acha, porque você, quando veio nos contar essa história, você já decidiu fazer. Então, a única coisa que nos resta é te apoiar. E aí, ele vai até o bispo e pede ajuda da igreja, e o bispo nega, inclusive chega a ameaçá-lo de expulsão, porque ele não concorda com a ideia dele. E ele parece que tinha um quê de brasileiro, bem malandro, ele consegue fazer uma chantagemzinha com o bispo, porque ele sabia de umas histórias do bispo. E aí, com a ajuda da comunidade, ele consegue construir esse clínica. E aí que ele conhece esse rapaz, esse jovem, que é encaminhado para essa instituição para num projeto de ressocialização, né, uma espécie de sentença de serviços comunitários. E ele vai entrevistar esse jovem e pergunta para ele, o que é que você gosta de fazer? Aí o jovem responde, a resposta eu não posso falar aqui, mas ele aí reformula a pergunta e diz, o que é que você sabe fazer? Ele diz, eu sei consertar algumas coisas. Ele diz, tá bom. Amanhã você venha de manhã cedo, tome um banho e venha que o que não falta aqui é coisa para consertar. E o rapaz, no dia seguinte, chega na clínica e ele vai andando pelos corredores pensando consigo mesmo, rapaz, isso aqui é um paraíso. É bem melhor do que aquela cadeia, porque aqui eu não vou fazer nada, vocês, um monte de velho aqui não vai me abusar, não vai me dar trabalho. Eu vou passar acho que eram 600 horas aqui, tranquilamente, depois eu vou voltar à minha vida, fazer o que era antes. A vida que ele fazia o que era antes, a gente aqui no Brasil sabe muito bem o que acontece com os jovens. Né? Só que não. No primeiro dia que ele entra na instituição, uma enfermeira sai correndo no corredor e puxa ele pelo braço e vem aqui, me ajude aqui. Eles estavam tentando trocar as fraldas de um paciente que estava com as costas cheias de chagas purulentas. E ela pede para que ele segure o paciente enquanto fazia o procedimento, e ele se desespera, depois sai correndo, passa mal. E daí em diante ele começa a interagir com os pacientes, ele começa a fazer parte da vida dos pacientes, a criar um vínculo afetivo, e ele cria um sentimento, ele desenvolve um sentimento de compaixão, porque ele começa a se importar com a história de cada um deles, né? Que todos aqueles que estavam ali, invariavelmente iriam morrer, porque era uma clínica de pacientes terminais, né? E ele cria vínculos de amizade. O padre começa a estabelecer um laço muito forte com ele. Um dia tem um paciente que estava desencarnando e ele está junto com o padre segurando a mão do paciente. É uma cena muito forte, porque o homem estava sentindo muitas dores e eles ficam ali segurando a mão dele até o momento do desencarne, e ele sai desesperado, fica aqueles questionamentos de dor, e o padre vai e conversa com ele, e naquele momento ele diz assim, esse padre não é católico, ele é espírita, né? Pela forma com que ele explica para ele a passagem. E o próprio padre descobre, no decorrer desse processo, que ele tem um aneurisma, né? E os médicos dão a ele 6 meses de vida, o padre. E ele diz, olha, o que eu tenho que fazer durante esse período é continuar trabalhando e pedir a Deus que me dê mais um tempo para que eu continue fazendo o que eu estou fazendo. E assim, eu não vou contar o filme todo, porque aqui não cabe o tempo, e se vocês quiserem assistir da Netflix, é um filme muito emocionante, muito interessante. A mensagem que esse filme me trouxe com relação ao texto que nós estamos discutindo aqui hoje, é que nenhuma instituição, seja no nosso lar, dentro das nossas casas, seja no ambiente de trabalho,
ou até mesmo nas instituições religiosas, elas conseguem se sustentar, se manter durante muito tempo, se não houver um verdadeiro sentimento fraterno entre os seus componentes. Se não houver o aprendizado desse fundamento que o Cristo nos legou, do amai-vos uns aos outros, nenhuma instituição na face da Terra consegue se manter. Por mais organizada que seja uma empresa, se ela não tiver um clima, um diapasão de paz, de harmonia entre os seus comandados, os seus comandantes, se no lar, no nosso lar, na nossa casa, não tiver esse clima de paz, de fraternidade, de cooperação mútua, nada disso consegue se sustentar. E não seria diferente nas instituições religiosas. Aqui no nosso NEFA, por exemplo, nós temos toda uma constituição física que nos abriga, que nos dá conforto, que nos permite aqui assistir às palestras, participar dos grupos de estudos, dos tratamentos, né? Existem pessoas que colaboram para que isso aconteça, mas nada disso seria possível se não existisse um sentimento verdadeiramente fraterno entre cada um de nós, que aqui nos colocamos à disposição, sob o comando da espiritualidade maior, para proporcionar a cada um de vocês o acolhimento necessário. É esse diapasão que nos permite estar em perfeita sintonia com a espiritualidade. Porque a partir do momento que há uma dissonância em nossas relações, a estrutura se rompe. E como bem nos disse o nosso benfeitor espiritual no último parágrafo desse texto, né? Quando se verifica a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmo pela defecção nos compromissos assumidos, pela indiferença ou ao ato de servir, e que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-nos uns aos outros. Então, se a gente seguir o que o Cristo nos ensinou, e que todos os seus ensinamentos, tudo que ele nos legou, está encerrado nesta simples sentença: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e continuo sempre vos amando. Que a paz dele esteja sempre conosco.